Essa semana, os países que compõem o bloco da União Europeia decidiram aliviar as restrições e, com isso, discutir formas de reabrir as fronteiras para turistas em meio à pandemia da Covid-19. Embaixadores de 27 países aprovaram uma proposta que afrouxa alguns critérios na hora de determinar quais países já são considerados seguros. A ideia é permitir a entrada de turistas totalmente vacinados vindos desses lugares. Eu vou conversar agora sobre isso com o embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibáñez. Boa tarde, embaixador. Um prazer receber o senhor aqui no Visão CNN. Boa tarde, Carla. Um grande prazer. Embaixador, a gente está vendo ali muitos países voltando e a União Europeia, a gente sabe a importância que tem o turismo, né, para todos os países que fazem parte do bloco, e a gente gostaria de saber quando é esperado que o Brasil e os brasileiros possam voltar a visitar a União Europeia. Brasileiros vacinados vão poder ser liberados para entrar novamente no bloco? Em primeiro lugar, é importante compreender que estamos em uma situação muito complicada, onde muitas fronteiras, não somente na União Europeia, mas no mundo inteiro, foram fechadas. Agora, a mensagem da União Europeia é que, tendo em conta a melhora da situação em alguns países, sobretudo o processo de vacinação, fazem que começamos a pensar na reabertura. Mas essa reabertura vai ser sempre baseada na situação epidemiológica de cada um dos países e a evolução da vacinação. Ainda estamos longe de lá, por agora você sabe, há um grupo muito reduzido, 8 países podem entrar na União Europeia e pouco a pouco vamos ir melhorando. Mas temos que, sobretudo, nos focar sobre a situação da pandemia em cada um dos países. E aqui, como você sabe muito bem, aqui no Brasil temos, sobretudo, a preocupação com esta variante da Covid e então vamos ver como as coisas vão evoluindo aqui no Brasil para poder chegar no futuro para essa reabertura de fronteiras. Mas, bom, isto já é, direi, um primeiro passo no caminho da reabertura. Bom, embaixador, é claro que um dos critérios para um visitante ser considerado de um país seguro passa pela questão do ritmo de vacinação, do número de pessoas já imunizadas e do nível de contágio que acontece dentro de cada território, né? Hoje de manhã foi divulgada uma informação de que a União Europeia pretende doar pelo menos 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para nações mais pobres até o fim deste ano. Então, tendo aí esse cenário, a gente vê que a União Europeia compreende e age no sentido de que o mundo inteiro tem que estar bem para que também os países mais ricos estejam bem, é isso? Para a União Europeia, desde o início desta pandemia, realmente a grande preocupação e a convicção foi dizer que somente vamos sair se sairmos juntos, não vamos sair uma parte do mundo e o resto não, isso não é possível. Então, desse ponto de vista, a União Europeia tem se focado para cooperar com todos os países. Se você mira, por exemplo, a produção de vacinas, a União Europeia é um grande produtor de vacinas, de 400 milhões de vacinas que foram produzidas na União Europeia, 200 delas foram exportadas, 200 foram usadas para os cidadãos europeus dentro da União, mas 200 delas foram exportadas. Isso não é a mesma coisa de outros países no mundo e nós chamamos a todos eles realmente que temos que fazer esse esforço. A solidariedade é, em primeiro lugar, realmente um elemento de uma necessidade para conseguir combater a Covid onde ela esteja a acontecer. Bom, vou passar já a dar boa tarde aqui para a Thaís Herédia, que se junta a nós. Antes só da sua pergunta, eu gostaria de saber se o embaixador tem alguma informação se alguma parte dessas vacinas virá aqui para o Brasil. Sim, já estão chegando algumas delas. Você sabe que o Brasil se sumou ao programa COVAX, que é um programa internacional onde a União Europeia está a financiar grande parte e já recebeu uma parte dessas vacinas. Vai chegar mais, logicamente, e essa é a ideia. A ideia é realmente cobrir todos os lugares do mundo e ter realmente um combate internacional contra esta pandemia, que é uma pandemia global. Não podemos pensar em soluções individuais. Então, acho que sim. É bom também, importante, apoiar os esforços de cada um dos países. O Brasil é um bom exemplo desse ponto de vista de produção nacional da vacina, porque realmente o grande problema da Covid, o grande problema é a produção de vacinas. Nós estamos chegando a um número que teríamos que ter. Se fez, eu diria, internacionalmente um grande esforço para produzir cada vez mais vacinas, mas ainda é importante
liberalizar a exportação para os insumos, ajudar para as exportações das vacinas, e esse é um combate onde nós estamos a trabalhar com o Brasil realmente de uma forma muito próxima. Thaís. Oi, embaixador, boa tarde. Embaixador, o senhor conhece bem a história do Brasil e sabe que temos muitas prioridades. Eu diria que por causa da pandemia, as 3 primeiras são vacina e talvez uma que tenha subido de patamar nos últimos anos é a política do meio ambiente. Nós ouvimos há pouco a informação do Gustavo Uribe, que é nosso analista de política em Brasília, de uma ideia do governo de retomar a operação das Forças Armadas na Amazônia para ajudar na fiscalização. Temos orçamento do meio ambiente reduzido para esse ano e para o ano que vem também. Uma tentativa de reabrir o diálogo do Brasil, tanto com a União Europeia quanto com os Estados Unidos. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre esses últimos movimentos e onde é que está o lastro de tudo que o Brasil tem dito, que o governo brasileiro tem dito que vai fazer. Eu começaria, como sempre, por a parte positiva. Eu acho que o discurso que o presidente Bolsonaro fez durante a cúpula da Terra, organizada pelo presidente Biden, foi um muito bom discurso. Realmente as mensagens, os compromissos do Brasil foram muito positivos e foram avaliados dessa forma por a União Europeia e por muitos outros parceiros. Mas, logicamente, como você falava, esses compromissos têm que se demonstrar no terreno. E, desse ponto de vista, o presidente anunciou que ia aumentar de uma forma importante o orçamento para as instituições que têm que assegurar o controle, justamente o combate contra a Covid. Ainda isso não foi feito, estamos à espera para ver quais são as soluções. Eu tenho a possibilidade de ouvir agora esses anúncios de uma possibilidade de retomada do apoio por parte das Forças Armadas. Todas as forças que possam combater o desmatamento são boas. Mas se miramos os fatos, a realidade depois desse discurso, se você mira as estatísticas sobre desmatamento, no mês de janeiro, fevereiro, as coisas pareciam começar bem para o ano, mas março e em particular abril foram dados muito negativos. Foi o pior abril dos 6 últimos anos, e os 6 últimos anos não são um período bom de referência. Então, desse ponto de vista, eu acho que o pedido da comunidade internacional, eu acho que o pedido da sociedade civil brasileira, das empresas brasileiras, é que realmente o esforço tem que ser feito com urgência. Estamos muito preocupados com os dados sobre o desmatamento e isso é um elemento central para a relação da União Europeia com o Brasil, mas o que eu tenho ouvido também, a relação, por exemplo, de países tão importantes como os Estados Unidos. Então, acho que lá há uma necessidade por parte do governo brasileiro de realmente responder a este desafio, que é um desafio brasileiro, em primeiro lugar, e onde a cooperação internacional sim que está preparada para ajudar. Se o Brasil quer se orientar neste caminho, estamos lá para ajudar. Posso fazer só mais uma perguntinha rapidamente aqui sobre o Mercosul, Carla, que eu queria ouvir do embaixador, se, na sua opinião, embaixador, o que tem segurado mais o avanço na discussão da implementação do acordo do Mercosul com a União Europeia? A questão ambiental ou a questão comercial mesmo? Até ia perguntar exatamente isso, Thaís, com relação à repercussão na União Europeia, por exemplo, de uma operação da Polícia Federal com o ministro do Meio Ambiente do Brasil. Como foi visto isso na União Europeia? A preocupação é claramente agora sobre o âmbito medioambiental, não porque seja uma coisa desconexa. O próprio acordo União Europeia-Mercosul tem como um dos seus valores essenciais justamente a sustentabilidade. Então, todos os países que vão ser parte deste acordo, seja no lado da União Europeia como no lado dos países do Mercosul, têm que respeitar estes princípios, têm que cumprir esses princípios, têm que respeitar, por exemplo, o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Então, desse ponto de vista, se não há resultados na combate contra o desmatamento, esse acordo não vai poder chegar a ser assinado. E é uma mensagem que nós dimos de uma forma muito clara ao governo brasileiro. Eles falaram que querem fazer essas mudanças. O discurso do presidente foi na boa direção. Agora esperamos chegar a compromissos concretos para justamente poder seguir adiante, porque do ponto de vista comercial, o acordo é um acordo excelente para as duas partes, tanto do lado europeu como do lado dos países do Mercosul. Este acordo vai criar riqueza no momento que está
estamos a tentar de sair da pandemia, onde justamente a necessidade de crescimento econômico vai ser muito importante. Então, o acordo tem tudo para dar certo, mas para dar certo temos que cumprir os princípios do acordo, e um dos princípios essenciais é justamente o respeito aos compromissos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, o combate contra o desmatamento, ter realmente sobre o terreno resultados concretos. Então, todos os esforços que o governo brasileiro vai fazer nessa direção vão ser bem-vindos. Se esses resultados não chegam, vai ser, eu diria, praticamente impossível chegar à assinatura do acordo. Então, é uma condição necessária. Muito obrigada, embaixador. A gente conversou aqui com o embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibáñez, a quem eu agradeço a participação conosco aqui no Visão CNN. Muito obrigado, um grande prazer.